Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma parte do estudo Lê e Entenda a Bíblia, que agora está em vídeo também. Hoje nós vamos ler uma passagem que está lá no livro de Mateus, no capítulo 3. Mas antes nós vamos falar um pouquinho quem foi Mateus. Mateus foi um dos discípulos e apóstolos de Jesus. Ele foi um daqueles 12 escolhidos também por Jesus, juntamente com João, com Pedro e outros apóstolos que são mais falados, né, mais conhecidos por nós. O diferencial de Mateus é que Mateus ele era um publicano. Que era um publicano na época? Era um cobrador de impostos. É bem provável que Mateus ali não tinha um relacionamento, uma amizade com os demais discípulos antes de estar andando com Jesus. Por quê? Porque os cobradores de impostos eram uma parte da sociedade considerada talvez bem marginalizada. As pessoas não gostavam de cobradores de impostos. E aí Jesus, com a sua infinita misericórdia, vê algo mais em Mateus, né? Que talvez os olhos humanos não conseguem ver. E aí chama Mateus para ser um dos seus discípulos, para segui-lo, e assim se tornando um dos 12 escolhidos de Jesus, sendo seu apóstolo. Então, uma característica bem marcante do livro de Mateus é que ele cita bastante passagens do Velho Testamento. E com isso, ele liga ali a vinda do Messias, ele coloca ali o cumprimento do Velho Testamento na vinda de Jesus, na chegada de Jesus ao mundo e no seu ministério, e em todo momento ele faz essa ligação, comprovando ali para o público do qual ele escreveu, que foi o público judeu, comprovando ali que Jesus era sim o Messias, era o Filho de Deus, era o prometido de Deus, que estava escrito nas Escrituras no Velho Testamento. Então, Mateus, ele tem essa característica no livro dele. Então, pessoal, vamos ler agora Mateus, capítulo 3, a partir do verso 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, o que Mateus relata aqui no livro dele? Vamos por partes. Quem está falando? Quem está falando aqui agora? Quem está falando é João Batista. João Batista, ele foi aquele escolhido por Deus para preparar o caminho para Jesus. Nós podemos ir lá no livro de Lucas, como eu disse em outro vídeo, que Lucas, ele conta algumas particularidades ali bem do início do nascimento de Jesus que os outros evangelhos não contam. Como, por exemplo, a chegada de Maria à casa de sua prima Isabel. Maria estava com Jesus no seu ventre. Isabel estava também esperando João Batista no seu ventre. E aí quando Maria chega, esse relato está em Lucas, e aí quando Maria chega, a Isabel diz: a criança no meu ventre se agitou
com a sua chegada por causa da criança que você carrega no ventre. Então João Batista era esse prometido, essa voz do que clama no deserto, que Isaías profetizou no Velho Testamento. Esse era João Batista, esse homem que ficava ali ao redor do Rio Jordão, pregando uma mensagem que talvez aquele povo ali não tinha ouvido ainda. Arrependimento. Pregando uma mensagem que servir a Deus e estar com Ele era muito mais do que vestes sacerdotais, era muito mais do que isso. João Batista era um cara que descreve aqui, Mateus descreve ele aqui, como um cara que comia gafanhotos, bebia mel silvestre, vivia no deserto com roupa de pele de camelo, cinto de couro. Ele era um cara improvável ali no deserto. Mas foi o escolhido para falar com o povo após anos de silêncio de Deus. E aí João Batista, no seu ministério, começa a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Pregue o batismo de arrependimento. E aí as pessoas começam a vir até João Batista para se batizar. E aí João Batista se depara com alguns fariseus e alguns saduceus e fariseus chegando lá para se batizar. Só que João Batista conhecia muito bem esses caras. João Batista, ele sabia muito bem o porquê que eles estavam ali. Eram homens que conheciam a palavra, homens que conheciam as escrituras, mas homens que estavam ali talvez para cumprir um protocolo para a sociedade, para aqueles que estavam seguindo João Batista e fazendo aquilo que ele estava pregando. Ou talvez para tentar, como era um povo, eram homens muito ligados a simbolismos, muito ligados a rituais, na cabeça deles, talvez eles indo lá, tá tudo certo, vamos fazer mais esse ritual e tá tudo certo, vamos batizar e tá tudo certo. E aí João olha para eles e vira para eles e fala: raça de víboras, o que faz vocês pensar que vocês vão fugir da ira vindoura? O que João Batista quer dizer para eles? O que faz vocês pensar que vocês vindo aqui, se batizando, passando pelas águas aqui, vocês vão fugir daquilo que há de vir para vocês? Dê frutos de arrependimento. Aí João Batista começa a falar de frutos de arrependimento. Aí ele diz o X da questão para aqueles homens. Não é simplesmente esse ritual aqui que vai te salvar da ira vindoura. Não é vocês baterem no peito e dizer assim: eu sou filho de Abraão, como os judeus diziam naquela época. Eles eram da linhagem de Abraão, ou seja, eu sou filho de Abraão, tá tudo certo. Faço parte do povo de Deus. Aí João Batista vira para eles e fala: se Deus quiser, ele faz nascer filhos dessas pedras. Ou seja, não é isso que faz vocês entrarem no reino de Deus, não é isso que vai fazer um diferencial em vocês. Dê frutos de arrependimento. João Batista pregava caráter, João Batista pregava conduta, e ele fazia isso antes da pessoa entrar naquele lago, entrar naquele rio e se batizar. Ele pregava caráter. E uma outra característica de João Batista, que hoje é difícil da gente ver também, ele pregava sobre o inferno. João Batista fala sobre inferno aqui no final dos seus dizeres. Ele diz: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista estava falando de inferno. Ele falou de inferno com aquele povo que estava ao redor ali do Rio Jordão. Falou com os fariseus, com os saduceus que apareceram ali. Então esse era o homem que Deus escolheu para preparar o caminho para Jesus, para preparar a chegada de Jesus. Jesus veio pregar o evangelho, ele veio pregar o reino de Deus, ele veio pregar a salvação. E esse foi o escolhido para preparar o seu caminho e a sua chegada. E que Deus possa falar no seu coração através dessa mensagem e que nós possamos enxergar a verdadeira essência desse ritual do batismo, até chegar ali a algo dentro de mim, na chegada e pós-batismo, há coisas dentro de mim que precisam ser mudadas. É preciso dar frutos, como diz João Batista, dê frutos de arrependimento. João Batista falava de caráter.
Ele falava de conduta. E que Deus te abençoe.